Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Nessa aula sobre fundamentos de enfermagem, nós vamos falar sobre as duas personagens mais comuns da enfermagem moderna no mundo e no Brasil. Vem comigo. Bem, você já deve ter ouvido falar, ou está ouvindo falar agora, das duas maiores personagens que temos relacionadas à enfermagem internacional e também à enfermagem brasileira. A enfermagem, a precursora da enfermagem no mundo é Florence Nightingale. E a precursora também da enfermagem no Brasil, que tem um renome por um trabalho bem bacana que desenvolveu no Brasil, as duas, em períodos de guerras, desenvolveram suas ações de cuidados em enfermagem, é a Ana Nery, ok? Vamos falar de cada uma delas aqui e entender um pouquinho mais. Quem foi Florence? A Florence nasceu em 12 de maio de 1820, na Itália, em Florença. Por esse local de nascimento, a sua família colocou esse nome de Florence a essa criança. Ela teve muitas oportunidades de vida por ter nascido em uma família rica e, nesse sentido, ela também foi educada com padrões superiores para mulheres daquela época. Nesse sentido, ela desenvolveu muito conhecimento em ciências, em matemática, literatura e artes, além de filosofia, história, política e economia. Se analisarmos melhor, para mulheres em 1820, a partir de 1820, ter todo esse conhecimento era romper com diversas barreiras relacionadas a qualquer tipo de sociedade. Em 1850, por 14 dias, Florence solicitou que, aos amigos de família, a liberação para uma visita em algumas instituições de saúde, pois ela já tinha, além do conhecimento específico em gestão e estudos de outras áreas, ela tinha a vontade de trabalhar com o cuidado. E, nesse sentido, ela visitou um instituto do pastor da família, por intermédio de amigos, manifestando já um desejo de trabalhar como enfermeira. Levou para a Inglaterra os conhecimentos que ela adquiriu e começou a engajar um movimento de reformas e solicitações relacionadas a cuidados em saúde. À medida que o seu conhecimento sobre hospitais e sobre a reforma da enfermagem crescia, ela era consultada por reformuladores de instituições de saúde e também por médicos de instituições de saúde da Itália. Nesse sentido, começou-se a ver a necessidade de enfermeiras treinadas naquela época. Quando a Guerra da Crimeia estourou, os correspondentes de guerra escreveram a respeito da maneira abominável que os soldados doentes eram tratados. Florence, então, já como uma autoridade reconhecida naquele ambiente de cuidados e nas instituições de saúde, solicitou e ofereceu-se para ser enfermeira e levar também 38 auxiliares para os campos de guerra, justamente para ajudar os doentes de guerra. Ao longo de toda a Guerra da Crimeia, Florence conseguiu reduzir consideravelmente as taxas de mortalidade naqueles locais dos soldados feridos em guerra. Envolvida pela busca incessante nessa melhoria de qualidade na assistência de enfermagem de saúde, Florence criava condições para o bem-estar dos feridos de guerra e também para os não feridos de guerra, incentivando e exigindo uma infraestrutura social e humanitária, como lavanderia, por exemplo, biblioteca, para poder proporcionar melhor qualidade de tempo e estudo e também o passar o tempo desses doentes nesses locais de guerra, redação de cartas, o estímulo de redação de cartas a escrever para as famílias, por exemplo, até meios para que com os soldados tivessem como economizar os seus salários, ou seja, informações e educação relacionada a questões de finança. Além de um hospital para as famílias,
que estivessem nas frentes de batalha. Todos esses quesitos e essas questões, como contexto geral, foram muito importantes para o desenvolvimento de cuidados dos feridos de guerra na época. Quando acabou a guerra, Florence dedicou-se ao ensino de enfermagem. Ela começou estipulando e abrindo escolas de enfermagem, marcando uma época totalmente diferenciada na saúde e também na profissão. A taxa de mortalidade nos níveis de 43% para aquela época, nos campos de batalha principalmente, a partir do momento que começaram as intervenções que Florence sugeria, começou-se a diminuir e chegou a uma taxa de 2,2% de mortalidade dos feridos de guerra. Essa redução é uma redução muito importante, muito grande, que Florence, com as suas orientações e dicas de desenvolvimento e dicas organizacionais, contribuiu para a saúde dessas instituições. Florence faleceu em 13 de agosto de 1910 e até hoje ela é considerada como a mãe da enfermagem moderna. Ela surgiu como uma primeira escola de enfermagem organizada em 1836, que ensinava as companhias locais noções de higiene ambiental e pessoal, que era o norte que se baseava os conceitos de Florence. E a segunda personagem, que é uma personagem brasileira, é Ana Nery, ou Ana Justina Ferreira Nery, como também é conhecida. Ana Nery, ela nasceu em Cachoeira, na Bahia, em 13 de dezembro de 1814. Ela foi uma enfermeira brasileira e ela é pioneira na enfermagem no Brasil. Muitos historiadores trazem que ela não teve um contexto tão grande relacionado à enfermagem, porém, se formos analisarmos, para essa época sim, e ela também foi reconhecida por diversos governos por essas ações que vamos falar agora. Ana Nery, ela casou-se com um capitão de fragata da Marinha, chamado Isidoro Antônio Nery, em 1837. A partir daí, carregou esse sobrenome Nery. Com ele, ela teve 3 filhos, Justiniano, Antônio e Isidoro, mas o marido faleceu em 1843. Com o advento da Guerra do Paraguai, 2 dos seus filhos foram lutar essa guerra e um dos seus irmãos foram lutar essa guerra lá no Paraguai. E Ana Nery requereu junto ao governo da província da Bahia a sua liberação para que ela pudesse também visitar ou também pudesse ir aos campos de batalha junto com os seus familiares. Nesse sentido, ela conseguiu essa liberação e durante toda a campanha da Guerra do Paraguai ela prestou serviços ininterruptos nos hospitais militares em Salto, Corrientes, Humaitá e Assunção, bem como também nos hospitais montados em frentes de batalha. Ela viu morrer os seus filhos nessa batalha, um de seus filhos nessa batalha. Apesar da falta de condições que existiam nos campos de batalha, pouca higiene, falta de materiais, excesso de doentes, Ana Nery chamou muita a atenção por sua dedicação e o trabalho como enfermeira por todos esses hospitais por onde ela passou. Em Assunção, capital do Paraguai, Ana Nery, durante o cerco das tropas brasileiras, montou uma enfermaria modelo. Por isso ela é bastante conhecida e reconhecida hoje na enfermagem no Brasil. Com o fim do embate, em 1870, Ana Nery volta ao Brasil, trazendo 3 filhos órfãos de guerra. A sua situação foi destacada pela imprensa e Ana Nery foi homenageada com a Medalha Geral de Campanha e também com a Medalha Humanitária da Primeira Classe. Além dessas homenagens, ela recebeu também um decreto do imperador Dom Pedro II, uma pensão vitalícia, garantindo assim todo um processo de melhoria para ela. Ana Nery morreu na cidade do Rio de Janeiro aos 65 anos, em 20 de maio de 1880. Em sua homenagem, foi denominada, em 1923, Ana Nery a primeira escola brasileira oficial de enfermagem de alto padrão, ou seja, a primeira faculdade de enfermagem, onde ensinavam profissionais e essas profissionais tinham aí todo um quesito específico de padrões para desenvolver os seus trabalhos de cuidado na enfermagem. Em 1938, Getúlio Vargas instituiu um decreto com
a instituição do Dia do Enfermeiro, sendo o dia 12 de maio. Por isso temos esse dia comemorado até os dias atuais. Em 2009, Ana Nery foi a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis e das heroínas da pátria, por intermédio de uma legislação também federal. Bom, espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre essas duas personagens, que é a Florence Nightingale e também Ana Nery, precursora da enfermagem moderna no Brasil. Agradeço muito sua atenção, fico por aqui e até a próxima aula.